Você já fingiu ser alguém melhor do que é apenas para sobreviver a um dia difícil? Já tentou se portar de maneira mais forte, mais centrada, mais disciplinada do que realmente sentia por dentro, só para atravessar um momento complicado? E se eu te dissesse que alguns dos maiores sábios da história faziam exatamente isso? Não por ilusão, não por falsidade, mas por sabedoria. Mahatma Gandhi, conhecido por sua disciplina moral, espiritual e resistência pacífica, viveu como se já fosse a encarnação dos princípios que acreditava, mesmo quando tudo à sua volta dizia o contrário. Ele não esperava que o mundo fosse justo para agir com justiça. Ele agia como se já vivesse em um mundo mais evoluído, e assim, pouco a pouco, ajudava a moldá-lo. Fingir, nesse contexto, não é mentir, é moldar, é plantar, em gestos e atitudes, a semente da sua melhor versão, até que ela floresça de dentro para fora. Neste vídeo, você vai entender por que fingir até ser é um dos segredos mais poderosos da transformação interior, quando visto sob a luz da sabedoria de Mahatma Gandhi, e como esse princípio pode reconstruir sua identidade de forma prática, profunda e duradoura. Seja bem-vindo a este espaço. Aqui, cada reflexão é um convite para que você se aproxime da sua essência mais forte, mais sábia e mais livre. Comente agora mesmo: eu sou parte da minha própria transformação. Esse é o seu pacto com a evolução. Você já deve ter ouvido essa frase: finja até que você se torne. Talvez num livro de autoajuda, numa palestra inspiradora, ou no conselho sincero de alguém que queria ver você vencer. Mas o que pouca gente sabe é que essa ideia tem raízes profundas em filosofias milenares de sabedoria e virtude. Quando falamos sobre fingir até ser, não estamos incentivando o auto-engano. Estamos falando de um método, de uma prática diária, de um processo voluntário, de construção interna. Um ritual silencioso onde você escolhe se comportar como a pessoa que deseja se tornar até que essa conduta passe a fazer parte de quem você é. Mahatma Gandhi não nasceu virtuoso. Ele se fez virtuoso a cada passo. Ele se forjou na prática cotidiana da não-violência, da disciplina e do amor incondicional. Não eram apenas ideias, eram atitudes vividas. Mesmo em momentos de tensão, de dor ou de injustiça, ele escolhia agir como se já fosse livre, como se já fosse sábio, como se já fosse inabalável. E aos poucos, tornou-se tudo isso. Ele entendia que a mente pode ser treinada, que repetir ações virtuosas molda o caráter, que a ação, muitas vezes, antecede a transformação emocional. Ou seja, você não precisa esperar se sentir pronto para começar. Você começa, e o sentimento vem depois. Está esperando se sentir motivado para tomar atitude? Está esperando se sentir confiante para falar com firmeza? Está esperando se sentir forte para cortar um vício? Então você está esperando pelo impossível. Mahatma Gandhi teria dito: não espere ser para agir. Haja como se fosse, até que seja. Isso não é fingimento vazio. É um método de formação interior. É você tomando o controle da própria alma. Depois de uma das maiores perdas da sua vida, Mahatma Gandhi não afundou em desespero. Pelo contrário, ele passou a agir como se fosse a resposta viva para a injustiça do mundo. Começou a estudar, a se disciplinar, a caminhar com fé inabalável. E as pessoas o seguiram. Não porque ele dizia ser grande, mas porque ele se portava como alguém que já havia despertado sua grandeza. Essa postura de agir como se fosse já é uma forma de se tornar. Porque a repetição é a linguagem da transformação. O corpo aprende pelo movimento. A mente aprende pela repetição. A alma aprende pelo compromisso com um ideal. Imagine isso. Você acorda num dia difícil. Sua energia está baixa. Sua mente está nublada. Mas ao invés de se render a isso, você escolhe agir como a sua melhor versão. Você levanta como se fosse alguém disciplinado. Vai à academia como se já fosse comprometido com seu bem-estar. Trabalha com foco como se já fosse alguém produtivo. Cuida dos seus relacionamentos como se já fosse alguém maduro e amoroso. No começo, sim, parece uma encenação. Mas com o tempo, a encenação vira prática. A prática vira hábito. O hábito vira identidade.
Você pode não se sentir confiante agora, mas pode agir com confiança. Você pode não acreditar em si ainda, mas pode tomar decisões como alguém que acredita. Você pode não ter fé, mas pode orar com fé. Você pode estar fraco, mas pode levantar como se fosse forte. E ao repetir isso, dia após dia, algo muda dentro de você. Mahatma Gandhi ensinava: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas talvez o que ele também quis dizer foi: haja como se você já fosse essa mudança. Isso é engenharia emocional. Isso é treino espiritual. Isso é o começo da sua reconstrução. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: como exatamente eu começo? O que significa, na prática, agir como se eu já fosse a minha melhor versão? A resposta está na simplicidade dos gestos diários. Não é sobre mudar o mundo em um dia. É sobre mudar sua resposta ao mundo, um momento de cada vez. E essa mudança começa dentro. Começa na forma como você se levanta da cama, na maneira como você fala com as pessoas, na atenção que você oferece ao agora. Em cada pequeno ato em que você decide encarnar o ser humano que deseja se tornar. Mahatma Gandhi não se tornou uma referência espiritual porque dizia frases bonitas, mas porque suas ações eram coerentes com seus ideais, mesmo que, por dentro, nem sempre ele estivesse em paz. Houve momentos em sua vida em que ele sentia raiva, frustração, medo. Mas ele não deixava esses sentimentos dominarem sua conduta. Ele respondia como alguém que já tinha alcançado a serenidade. E com o tempo, ele de fato a conquistou. É aqui que entra o poder da consciência. Quando você age com intenção, mesmo diante de sentimentos contrários, você está rompendo com o condicionamento. Está dizendo à sua mente: eu não sou o que sinto. Eu sou o que escolho fazer com o que sinto. E isso é libertador. Vamos imaginar que você deseje ser uma pessoa mais corajosa. O que seria agir como alguém corajoso, mesmo quando o medo estiver presente? Significa levantar a voz mesmo tremendo por dentro. Significa tomar decisões difíceis mesmo que a insegurança ainda grite em seu ouvido. Significa se expor, mesmo que você ache que não está pronto. É assim que se constrói coragem, através da exposição constante a pequenas doses de desconforto. E com o tempo, esse desconforto vira familiar. Depois, vira natural. E um dia, você se surpreende agindo com coragem, sem nem perceber. Isso serve para todas as virtudes: paciência, disciplina, foco, equilíbrio emocional, autoconfiança, compaixão. O segredo é repetir. Mahatma Gandhi acreditava na força da prática silenciosa. Ele não buscava reconhecimento. Ele buscava coerência interna. Por isso, sua disciplina não era uma máscara para os outros verem. Era um pacto com sua própria alma. E é exatamente isso que você precisa firmar com você mesmo agora. Não precisa contar a ninguém. Apenas comece. Comece com pequenos atos. Se deseja ser disciplinado, arrume sua cama todas as manhãs. Se deseja ser paciente, respire fundo antes de responder a alguém. Se deseja ser amoroso, envie uma mensagem de carinho a alguém que está distante. Se deseja ser calmo, diminua o ritmo com que você fala e caminha. Esses pequenos gestos são sementes. E cada vez que você repete um ato coerente com sua melhor versão, você rega essas sementes com intenção. Mas aqui vem a parte mais desafiadora e mais poderosa: manter essa postura quando ninguém está vendo. Agir como sua melhor versão, mesmo nos bastidores. Quando não há plateia. Quando não há elogios. Quando tudo está difícil. Esse é o verdadeiro campo de batalha da alma. É aqui que a transformação acontece. Longe dos olhos do mundo. No silêncio. Mahatma Gandhi costumava praticar longos períodos de silêncio, jejum e meditação. Não era um ritual religioso, mas um exercício de domínio sobre si mesmo. Ele sabia que, se não dominasse sua mente, ela o dominaria. E, por isso, treinava-a incansavelmente. Mesmo quando o mundo o pressionava a agir com fúria, ele se recolhia e escolhia agir com paz. Isso não era natural, no início. Era uma escolha. Uma escolha repetida até se tornar parte de quem ele era. Você pode fazer o mesmo.
Não precisa se isolar do mundo, mas pode começar a agir como se fosse uma versão mais centrada, sábia e amorosa de si mesmo. Mesmo que por dentro tudo ainda esteja bagunçado. Mesmo que sua mente esteja gritando o oposto. Porque com o tempo, a sua alma vai ouvir o que o seu corpo está dizendo. Sim, é desconfortável. E por isso funciona. Todo crescimento verdadeiro passa pelo desconforto. É fácil continuar sendo quem você sempre foi. O difícil e necessário é sustentar a imagem da sua melhor versão mesmo quando ela ainda parece distante. Mesmo quando tudo em você pede para desistir. Aí está o poder. Aí está o treino espiritual. Não espere que a transformação venha antes da ação. Ela virá depois. E quando vier, será tão natural, tão profunda, tão verdadeira que você nem vai perceber. As pessoas ao seu redor vão perceber antes de você. Vão notar que você está mais presente, mais calmo, mais forte, mais determinado, mais leve. E isso não será porque você se tornou algo novo. Será porque você praticou ser isso todos os dias, até que a prática virou realidade. Lembre-se, identidade não é descoberta. Identidade é construída. Você não encontra quem é. Você forma quem é, com cada escolha, com cada atitude, com cada reação diante dos desafios da vida. Por isso, agora é a hora de agir. E não importa quantas vezes você tropece. Importa que você se levante todas as vezes como se fosse alguém que não desiste. Porque você está ensaiando ser alguém forte. E com ensaio suficiente, você será. E se em algum momento você sentir que está fingindo, respire fundo e sorria. Porque você está, sim, fingindo, mas fingindo com intenção. Fingindo com direção. Fingindo com sabedoria. Como um guerreiro que treina em silêncio. Como um escultor que lapida a si mesmo. Como Mahatma Gandhi, que começou sua revolução com passos invisíveis, mas consistentes. E você está pronto para viver sua revolução interior. Seu cérebro não sabe diferenciar, com exatidão, o que é real do que é imaginado repetidamente com emoção. A neurociência já provou isso. Imagine uma ação com detalhes sensoriais e intensidade emocional. E seu cérebro começa a gravar isso como uma memória verdadeira. Ele se adapta a essa nova narrativa. É por isso que fingir, nesse contexto, é uma ponte para o ser. É como reprogramar sua mente com um novo padrão de identidade. Você quer parar de procrastinar? Então haja como alguém disciplinado, mesmo quando não tem vontade. Com o tempo, seu cérebro entende. Esse é quem eu sou agora. Você quer ter autocontrole. Haja com serenidade, mesmo quando estiver em ebulição por dentro. Você quer parar de se sabotar? Comece a agir como alguém que se valoriza profundamente. Isso não é um teatro vazio. Isso é um ensaio da alma. E com um ensaio suficiente, você se torna mestre no papel. Lembre-se, um ator que interpreta um personagem por tempo suficiente começa a sentir, pensar e agir como ele. Então eu te pergunto, e se o personagem que você interpretar for a sua versão mais elevada? E se todos os dias, em silêncio, você representar a pessoa que quer se tornar? Sabe o que acontece? Com o tempo, ela deixa de ser um personagem e se torna quem você é. Esse é o poder do finja até ser sob a luz da sabedoria de Mahatma Gandhi. Não como falsidade, mas como disciplina. Não como engano, mas como prática. Não como ilusão, mas como caminho. Porque o mundo não muda primeiro. Você muda. E o mundo responde. A transformação começa quando você para de esperar e começa a agir como se já fosse a sua melhor versão. E com o tempo, você será.